Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeozão. No vídeo de hoje vamos analisar essa treta aí que tá acontecendo aí. Os Estados Unidos estão tentando anexar a Groenlândia há muitos anos, né? Não é um papo de agora. E vamos analisar esse vídeo do Professor Rock aí. Os esquerdistas odeiam o Professor Rock, né? Que dizem que ele tende a ficar do lado dos Estados Unidos e pode ser que sim, porque ele já deixou claro que tem um viés e tem um lado ali, né? Mas não dá pra descartar a opinião dele. Então vamos analisar esse videozinho aí. Ele tá falando aí sobre os Estados Unidos anexar a Groenlândia. E os Estados Unidos já tentou comprar a Groenlândia, se não me engano, em 1946, 40 e poucos ali. E não conseguiu. Os Estados Unidos já tem base militar ali. Então, ele fala aí também, o Professor Rock, nesse vídeo, sobre a anexação do Canadá. Aí eu já acho bem improvável, né? Mas a da Groenlândia é bem mais provável, e ainda mais que o Trump fez esse passo bem ousado aí da invasão e captura do Maduro. Então eu não duvido de mais nada, né? Pode ser bem possível. Vamos ver esse vídeo aí do Professor Rock explicando esse cenário aí que pode acontecer e seja bem provável, né, pessoal? Não dá pra duvidar de nada aí. Bora lá, bora assistir o vídeo. Importante ou realmente relevante ou interessante é a Groenlândia, que é este território aqui de gelo. 80% desse território é de gelo. Em inglês se chama Greenland. Groenlândia quer dizer verde, né? O Groe quer dizer verde numa língua nórdica antiga. Em inglês, Greenland não tem nada de verde. A ideia é que os vikings que chegaram aqui, na verdade estavam na Islândia, descobriram a Groenlândia, vieram da Islândia para a Groenlândia, queriam atrair mais gente para chegar, chamaram de Greenland para atrair, querendo induzir as pessoas a acreditar que tinha uma terra verde grande ou uma ilha importante. A Groenlândia é a maior ilha do mundo que não é um continente. Aí, óbvio, eu tô tirando a Austrália dessa conta. Como eu falei para vocês, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e ela está localizada num lugar estratégico. E aí, alguns pontos interessantes que explicam por que a discussão sobre a Groenlândia pode ser real e plausível. Primeiro deles, tem apenas 57 mil pessoas morando aqui. É totalmente diferente das pessoas que moram no Canadá e do que acontece. Cara, 57 mil pessoas é muita população muito pequena, né? Então, não seria muito difícil, né, para os Estados Unidos. Aqui no Panamá. Então, é um território praticamente, talvez um dos mais desabitados do mundo, com a menor densidade populacional, 57 mil pessoas num território desse tamanho imenso. Vocês estão acostumados a provavelmente ver este mapa ou esse território da Groenlândia pela projeção de Mercator, que é um tipo de projeção de mapa onde você tira a questão esférica da Terra e coloca o mundo numa disposição plana. E aí, a maioria dos países do hemisfério norte, eles parecem muito maiores do que eles são. Cara, e tu vê, é bem em cima ali dos Estados Unidos, do Canadá, né? Então, para eles é uma área muito importante, né? Estratégica ali. E eu não duvido que o Trump faça isso, não duvido mesmo. E nesse cenário aí, como é que fica o Brasil, né? Totalmente desprotegido, né? Tu vê Rússia invadindo a Ucrânia, a China de olho em Taiwan ali, Estados Unidos depondo aí o Maduro, capturando, e de olho no Canadá e na Groenlândia, e o Brasil sem perspectiva nenhuma de proteção, né? E quando a gente fala de projeção de mapa, você tem que se preocupar com duas coisas: tamanho e forma. Se você quiser preservar a forma, porque a Terra é arredondada, né, você vai comprometer o tamanho. Então, esses mapas que mostram a Groenlândia gigantesca é porque eles estão tentando preservar a forma e com isso o tamanho fica desproporcional. Mas a Groenlândia não é tão grande assim. Claro, ela é maior do que qualquer estado americano que a gente... Se tu botar aqui a Groenlândia no Google, né, ela parece bem grande, né? Groenlândia mapa. Que vai mostrar assim, né? Ó, ela parece enorme, cara. Cadê? Aqui. Olha que tu olha assim, parece que ela é maior do que o Canadá e os Estados Unidos junto, bem dizer assim, né? De comprimento, assim. Trump, Opa, segundo o que eles veem. Estiver aqui nos Estados Unidos, ela seria o maior estado americano se ela se tornar parte ou se tornasse parte dos Estados Unidos. São 2 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos têm 9, como eu disse para vocês, o Canadá 10. Se pensar uma terra desse tamanho, de gelo, colocada como uma ilha e com tão pouca gente, faz desse lugar um lugar isolado, praticamente abandonado e cada vez mais estratégico. Por uma série de razões que eu já vou explicar para vocês. Na verdade, assim, talvez a mais importante é a localização. Certo, então antes de eu entrar aqui em outros detalhes estratégicos da importância da Groenlândia, é importante ressaltar para vocês que isso não é uma invenção do Trump. A primeira vez, então, que aconteceu isso foi em 1867. O William Seward, que foi o mesmo secretário americano que comprou na época da Rússia por 7 milhões de dólares, hoje dá mais de 100 milhões de dólares. Aqui ele tá falando da compra do Alasca, né? Que na época foi comprado da Rússia, né? E eles nem sabiam que tinha tanto petróleo assim nessa região. Depois os Estados Unidos começa a explorar o petróleo, né? E dá pra ver que ele foi dado de graça, né? 7 milhões que ele fala? 7 milhões. Em valores atuais, ele já fez uma oferta, né, na época, para
ter a Groenlândia e a Islândia naquele mesmo ano. Então essa foi a primeira vez que essa ideia foi ventilada. Claro, nessa época os americanos não eram a grande potência, os europeus eram muito mais poderosos, compraram uma parte do Alasca, mas mexer com esses dois territórios é mexer com... Então, eu acho muito difícil ele conseguir comprar, né, a Groenlândia. É mais fácil ele conseguir por força do que comprar, né? Europa. E os Estados Unidos não tinha esse cacife ainda para comprar, ou brigar, ou discutir com os europeus, então a história não vingou. Depois dessa discussão ela volta em 1910 e depois ela vai voltar novamente, uma terceira proposta, em 1946. E já nessa de 1946, né, na administração do Truman, os americanos ofereceram 100 milhões de dólares, o que talvez hoje seria mais de $1 bilhão pela Groenlândia. Bastante e aí dinheiro. depois não se falou mais nisso e naquela época quem não aceitou, né, em 46 foi a Dinamarca, que este território, aliás, essa é uma parte complexa, que eu já vou falar disso, mas a Dinamarca não aceitou. E aí não se falou disso por muito tempo e aí em 2019 o Trump falou disso porque alguns senadores, outros políticos americanos trouxeram esse tema novamente e agora, antes do Trump tomar posse, ele já veio com esse assunto de novo e parece que a discussão faz sentido. Eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos que entender as questões estratégicas e geopolíticas desse território. Então, faz sentido para os Estados Unidos, né? Para Dinamarca e para a Groenlândia não faz tanto, né? Para começo de conversa, eu já sugiro para todo mundo que está aqui assistindo o vídeo, assistir a Geopolítica do Ártico. Tem 2 vídeos sobre a Geopolítica do Ártico, pessoal. Tem Geopolítica do Ártico 1 e Geopolítica do Ártico 2. Você quer entender o que é o Ártico, a estratégia toda, a história, assim, a discussão completa sobre o Ártico, você precisa assistir esses 2 vídeos. Geopolítica do Ártico 1 e 2 aqui no canal. E aí, agora eu vou falar só da Groenlândia, vou passar por cima dos detalhes, não vou me aprofundar, porque tudo isso já está no outro vídeo, muito mais detalhado, de uma forma melhor. Então vamos lá, por que a Groenlândia é importante? Olha que, bom, esse é o Ártico e eu sempre repito isso para vocês, não sei se vocês acompanham essa minha fala, que as famosas linhas de comunicação do mundo, centros de recursos, e o tabuleiro geopolítico, ele raramente muda. Como assim? As peças estão colocadas, o desenho do mundo é esse aqui desde sempre, porque os territórios são esses. A gente pode mexer nas fronteiras, mas a terra e o que tem de água e terra não se altera, está distribuído da mesma maneira. Nós não temos transformações geográficas substanciais. Claro que nós temos um rio que seca, que diminui uma vazão, o nível do mar que sobe, mas nós não temos o surgimento de novas rotas, por exemplo, porque surgiu um novo oceano, surgiu uma nova terra que emergiu do fundo do mar. Essas coisas não acontecem. O tabuleiro geopolítico, ele é o mesmo há muito tempo, a não ser que a gente estivesse falando de transformações de eras glaciais ou de mudanças de placas tectônicas dos continentes, do mundo se separando, isso já passou. Só que existe uma exceção que ela está acontecendo no mundo nesse momento, que é o degelo do Ártico. E o que significa o degelo do Ártico? Significa que nós teremos a abertura de novas rotas de transporte marítimo, que é o transporte mais barato e mais importante. Vejam, se o Ártico então vai degelar, nós vamos abrir alguns caminhos, ou por aqui, para chegar aqui, ou uma outra rota que vai vir aqui pelo canto e vai chegar do outro lado. Uma vez que o globo globo, né? A Terra não é plana. Quando a gente olha essas rotas, a distância, por exemplo, para você vir da China para a Europa, se você navegar por aqui, ela é muito mais curta do que se você fizer esse caminho. Descer, atravessar a Malaca, passar pelo Índico, subir aqui pelo Mar Vermelho, É uma baita passar volta. no Canal de Suez, navegar no Mediterrâneo, passar por Gibraltar, subir para chegar aqui em Roterdã. Esta rota ela é muito mais longa do que se a China virar e subir aqui pelo norte do Mar do Norte, atravessar por aqui e aí ela chega aqui. Então, essa é uma transformação geopolítica gigantesca no mundo e pelos dois lados. Só que aí, vejam bem, olha que interessante. Quem está no acesso deste lado, né, a grande ilha, lembra que eu sempre explico para vocês que certas ilhas elas têm vantagens estratégicas, como Cuba, porque está na entrada do Golfo do México, como a Crimeia, que está projetada para dentro do Mar Negro, ou, obviamente, né, como Taiwan, aqui na frente da costa chinesa. A Groenlândia é quase um continente gigantesco na entrada das 2 novas rotas que vão surgir. Quem estiver posicionado aqui tem uma facilidade de controle, de patrulha, de bloqueio dessas rotas maior. Então, ele está explicando todas as rotas ali. E isso me lembra muito da armadilha de Tucídides, né? Que fala ali que quando um país emergente surge ali, é inevitável o enfrentamento contra o país que está dominante no momento, né? Que foi no caso da Esparta e Atenas, né? Que Atenas surgiu bem na época ali e economicamente estava muito bem. E Esparta tinha o poder militar muito forte, né? E a guerra entre eles foi inevitável. E o cenário projetado aí é entre Estados Unidos e China de acontecer uma guerra muito iminente, né? E dá para ver isso, e bem provável, porque a China está investindo em vários países do mundo aí, expandindo sua influência, né? E os Estados Unidos meio que parece que está tentando fazer força, né? Aí com a deposição do Maduro e talvez tentando agora anexar a Groenlândia, que não seria impossível, né? E esse cenário aí nos traz para um momento de hoje que talvez seja inevitável, né? E é um cenário bem complicado aí para nós. Do que qualquer outro país. Porque aqui ainda está difícil, né? De gelo e navegação. E você, por exemplo, para os russos construírem portos aqui e vir projetar poder daqui, não é a mesma coisa que você estar na entrada dessa rota com um território solto como essa ilha. Então, essa é uma das grandes vantagens dessa história. E vejam, se a gente olhar
de cima, né, como eu estava mostrando para vocês, os Estados Unidos, ele tem aqui com a ponta do Alasca, ele consegue acessar uma das partes, né, uma das portas de entrada e saída da rota, que é pelo lado aqui do Estreito de Bering. Mas ele não tem fronteira do outro lado, na outra entrada. Se os Estados Unidos adquirissem, ou ocupassem, ou dominassem a Groenlândia, eles teriam um território na entrada e na saída dessas duas rotas. E essa vantagem é muito interessante, muito gigantesca. O Ártico já está degelando, essa viagem já é feita, eu conto isso nos detalhes no Geopolítica do Ártico 1 e 2, assistam. Então a primeira delas é a rota comercial. A segunda coisa é que o Ártico tem um monte de recursos naturais. Petróleo, terras raras. Terras raras são minérios especiais usados para toda a tecnologia de ponta do mundo, que a China é o maior produtor, tem as maiores reservas, e o mundo inteiro depende desses minerais da China, e a Groenlândia tem os maiores depósitos, um total de 50 desses minérios que são considerados estratégicos. Com certeza é muito importante para os Estados Unidos esse território, né? Mas não sei se ele vai conseguir assim. Mas é isso aí, pessoal. Já deixa seu comentário aí o que você achou do vídeo e até a próxima.